Fala galera, começando com mais um vídeo pra vocês, tudo bem? Antes de estar dando continuidade com esse vídeo, já peço que você deixe seu like, compartilhe comigo de vocês, se inscreva-se aqui no canal, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já vou deixar bem claro se vocês estarem escutando alguma coisa por aí de criança, sabe? Porque minha filha tá acordada. Fiz ela dormir pra me gravar, mas ela acabou que acordou. Bom, gente, como vocês viram aí no título, vou estar falando aqui do assassino da sua própria família, né? O macabro crime de John List. Bom, já vamos começar aqui com os pais loucos, né, gente? Eu sempre faço um roteirinho aqui pra me ler, então por isso que é importante vocês darem o like de vocês, porque dá trabalho pra cacete. Então já vamos aqui começar com os pais loucos dele, né, gente? Os pais dele eram um tipo de... Zoe não se rabisca, tá? Os pais dele eram tipo eu, tô brincando. Os pais deles davam a louca que, tipo assim, eles não podiam... Eles não, né? Ele não podia brincar com os amigos, sabe? Ele não podia sair de casa porque ele ia se machucar. Ele não podia brincar porque ele tinha medo que ele se sujasse. Então, os pais dele eram nesse nível aí de louco, pra vocês terem noção. Então, conclusão de que John não fazia nada, né? Ele tinha que viver praticamente isolado dos amigos, sozinho, não podia brincar e nem nada. E a matriarca da família, né? A gente acha que é assim que se fala. Ela obrigava ele, tipo, a ler a Bíblia todos os dias. Era um hobby dela ali que ela... Sabe, ela vai ler todos os dias comigo. Não que seja ruim, né, gente, ler a Bíblia, mas uma criança que fica, imagina, o dia inteiro lendo a Bíblia, não é ruim, repetindo. Mas, assim, não brinca, sabe? Ela fica uma criança perturbada. Então, como eu falei, o John, ele cresceu um garoto, assim, muito frustrado, né? Ele cresceu com problemas, né, com os pais deles e tal. Era meio que ele, tipo, não se dava bem, brigava muito, alguma coisa desse tipo. E então, gente, quando ele teve a primeira oportunidade, né, saiu de casa e foi estudar na Universidade de Michigan, onde ele lá se formou, né, em administração, né, de empresas e também fez mestrado em contabilidade. Então, tipo assim, ele não era um garoto burro, né, gente? Ele era um garoto inteligente. Pelo que dá pra ver aqui, né? Ele é um garoto inteligente, um rapaz que até então era do bem. Só que a gente sabe que essa história, gente, quando cresce assim, meio perturbado, assim, a gente sabe que não vai dar boa coisa, né? Então, em 1951, com uma carreira, assim, estabelecida na área em qual ele se formou, List conheceu Ellie Morris Tyler, né, uma jovem viúva da guerra do Vietnã que morava com a sua filha Brenda. Os dois logo se casaram. Então, assim, ele se formou, né, ficou lá bem formado, começou, né, uma vida lá, uma carreira estabelecida e conheceu a Ellen e simplesmente se casou. A Ellen provavelmente já foi casada, né, tinha uma filha que se chamava Brenda e eles se casaram. Mas quando eles se casaram, gente, a Ellen e a Alma, né, que eu nem apresentei aí pra vocês, a Alma é a mãe do John. Ela e a Ellen, elas, tipo assim, elas se odiavam, né? Primeiro a sogra dizia que a Ellen era interesseira, que só queria as coisas dele, que não queria, tipo, ficar com ele, tava ali só com ele por interesse. E a Nora já dizia que, tipo assim, a sogra já perseguia, né? Era, assim, uma perseguição atrás dela, tipo, implicando com ela. Em 1965, o John conseguiu um emprego, assim, né? Um bom emprego no banco, onde ele foi pressionado pela esposa dele, por ele ter conseguido um emprego bom, a conseguir uma casa maior, né? A gente tem que morar numa casa maior, porque nessa data, gente, em 1965, ele já estava com 3 filhos. E esses 3 filhos que eles tiveram, uma se chamava Patricia Lish e o outro se chamava Frederick Lish. E tinha o John também, o John Jr., que era o Lish também, né? O sobrenome Lish. Então, esses eram os 3 filhos dele nesse, né? De 1951 até 1965, eles já tinham lá esses 3 filhos. Então, gente, o John, ele acabou cedendo, né? E comprou, assim, ele não comprou uma casa normal, ele comprou uma mansão, tá? Uma mansão que tinha 18 cômodos. E essa mansão, ela ficava localizada em Nova Jersey, né? Sendo que a sua mãe, tá? A sua mãe, a Alma, ela ajudou ele a comprar essa casa. Sendo que ela falou que ajudaria ele com uma condição. Essa condição é o quê? Que ela iria morar com ele. Então, assim, a Ellen e ela já não se davam bem, né? Tipo assim, morar no mesmo lugar, então, nem se fale, né? E depois de 1 ano que ele tinha arrumado esse emprego, que esse emprego era bom, tava pagando bem, ele conseguiu comprar essa mansão. Depois de 1 ano, gente, ele foi, assim, demitido, né? Aí começou a aparecer dívidas, acumular dívidas, e ele começou a ficar, assim, desesperado, assim como nós, né? Daí o John veio à falência, né? Ele falido, sem saber o que fazer, ele ficou com vergonha, né? Ficou com vergonha de contar pra mulher dele, então ele acabou mentindo, assim, não dizendo que ele foi, assim, mandado embora, que ele foi demitido, né? Então ele saía todos os dias de sua casa pra trabalhar, e tem uma mini pessoa aparecendo aqui atrás.
Ele saía todos os dias, né, da sua casa de manhã pra trabalhar. Ia pra mulher dele e ele acabava ficando numa estação de trem, né, esse tempo todinho. Aí dava hora de ele voltar pra casa, ele voltava, assim, normalmente pra casa dele. E, gente, aqui que vem a loucura, né, por que vem a loucura? Que no dia 9 de novembro de 1971, os seus filhos saíram pra ir pra escola, assim, normalmente, né. Os filhos dele foram, né, acordaram, beijo mãe, beijo vó, beijo pai, vou pra escola. Foram pra escola e ficou só a Ellen, a Alma, e ele em casa, né, obviamente. E ele foi até o porão, gente, pegou 2 pistolas que estavam carregadas. Lentamente, tá? Lentamente, ele subiu nas escadas sem que ninguém percebesse. Chegou lá na cozinha onde a mulher dele tava, foi na direção da mulher dele e pá! Deu um tiro na cabeça dela, assim. E ele foi lá, gente, simplesmente assim, pá, matou a mulher dele e tá tudo bem, né? Pra ele lá tava tudo bem. E a mãe dele, que estava no mesmo lugar, assim, ela não conseguia correr, não sabia o que fazer, ela tinha 84 anos, já era uma idosa, sem saber o que fazer, ela falou pra ele parar, e ele simplesmente foi no crânio da mãe dele, pá, também. Tipo, matou a mulher e a mãe dele. E depois que ele fez isso, né, gente, ele começou lá, né, a apagar os vestígios dele, do que ele tinha feito, começou, assim, a se limpar, trocou de roupa, ficou limpo. E vocês estão achando, gente, que não poderia piorar, mas piorou, tá? Porque além dele ter matado aí a mulher dele, né, a mãe dele, ele ligou pra escola, gente, ligou pro colégio do filho dele, e pediu pros 3 vir pra casa. Simplesmente falou assim, libera meu filho e deixa ele vir pra casa. E as crianças, né, foram liberadas. E a Patrícia, né, gente, Patrícia e o Frederick foram os primeiros a chegar em casa, e o John simplesmente, assim, repetiu o ato, né. Ele matou um de cada vez com um disparo fatal. Aí eu te pergunto, o que esse demente, que esse energúmeno tem na cabeça? Bosta! Matou a mulher, a mãe, gente, matou a mãe, tá? Primeiro que você tem que honrar o seu pai e mãe na terra pra você ter... Enfim, ele matou a mãe dele. Quando o terceiro filho dele chegou, que é o John Jr., ele chegou, ele desconfiou que tinha algo estranho. Falou assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Meus irmãos não tá aqui, minha mãe não tá aqui. Sentiu algo estranho, mas quando ele se deparou, ele tava com uma pistola já apontada pra ele. Ele tentou, né, gente, lutar lá com o pai dele, mas infelizmente o pai dele disparou 10 vezes contra, né, o próprio filho. Mas o psicopata escreveu, gente, uma carta ao seu pastor, que dizia o seguinte, essa aqui eu vou ter que ler. Que Deus o perdoaria, pois ele tinha salvado a família de uma pobreza e que encontraria todos no céu. Aí eu te pergunto, que céu? Que céu que esse ser humano tá achando que vai? Que eu não tô entendendo. Deve ser o céu do toba dele, né? Só se for. Então ele arrumou, né, a mala dele lá correndo pra obviamente ninguém desconfiar e ser pego. Ele pegou o dinheiro que ele tinha sacado no banco e sumiu, fugiu, simplesmente fugiu. Depois de um mês, né, o pessoal começou a achar estranho que a família tinha sumido, as crianças tinham sumido e foram, né, entrar lá na casa, sendo que tava assim, um mau cheiro na casa, tava um mau cheiro terrível, isso as pessoas falando, né. E o John, ele simplesmente foi 18 anos procurado, gente. Ele ficou 18 anos sendo procurado e a polícia, assim, já não tinha mais esperança de achar ele. Deve ter pensado assim, morreu, enfim. A gente queria que tivesse morrido, né? Mas tem mais história aí pra frente. E também um programa de televisão americano que se chama America's Most Wanted. Eu não sei se é assim que se fala. Fez um busto de como o John estaria após todo aquele tempo. Então, após 18 anos, eles fizeram um busto, que é esse daí que tá aparecendo pra vocês, de como ele estaria esse tempo todo. Depois que passaram 18 anos, né, umas pessoas começaram, assim, a desconfiar e começaram a fazer centenas, assim, de ligações pra polícia e todos denunciavam o tal de Robert Pert Clark. Um homem que era casado, que parecia ser uma boa pessoa, que seguia Deus, tá, gente? Isso estava escrito lá. E acreditavam que esse homem poderia ser o tal assassino. E o interrogatório durou uns dias, mas depois de muito cansaço, o Robert assumiu sua verdadeira identidade, afirmando que ele era quem? John List. E aí ele confessou, né, a morte, confessou aí o massacre que ele fez, ter matado toda a sua família. E daí ele foi preso, ele pegou 5 prisão perpétua. Como foi prisão perpétua, obviamente ele não saiu de lá, ele morreu, acho que 84 anos. E quando ele foi pego, gente, quando ele foi preso, não ligue por esse ser humano andando aí atrás, né? Mas quando ele foi pego,
perguntaram pra ele assim, depois que ele foi preso, perguntaram pra ele por que ele tinha matado sua própria mãe. E ele respondeu o seguinte, gente, vou ler pra vocês, senão eu me perco. Ele respondeu que prometeu ao pai dele, né, o pai dele, antes do pai dele morrer, que cuidaria dela e não a deixaria sofrer assim como havia prometido ao resto de sua família. Agora, gente, eu sei que ser pobre é ruim, mas agora você ter que matar as pessoas porque ela ia ser pobre, então, meu filho, se for pensar por esse lado, tem que matar muita gente por aí, inclusive eu, né? Porque eu sou pobre e tem muita gente por aí também que é pobre. Mas enfim, né, gente? Enfim, essa aí é a história que eu trouxe pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já peço aí demais que vocês deixem o like de vocês. Que se inscrevam aí no canal e que compartilhem. Por que que eu peço sempre isso que muitos youtubers pedem? Porque, gente, dá trabalho, tá? Olha aqui. Foram praticamente 2 folhas de roteiro, tá? Eu sou uma pessoa que eu trabalho sozinha. Então, assim, eu tenho que procurar a história. Eu tenho que fazer o roteiro. Eu tenho que arrumar aqui a iluminação, né? Eu gravo e eu edito. Então, assim, é muito eu sozinha. Então, pesa. E, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica aí muito, gente, no botão de gostei. E compartilhe com amigos de vocês. Se inscreve aí e é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.